A graça e a paz, irmãos e irmãs. Essa noite eu convido você a ler o texto de Atos, capítulo 7, e vamos juntos meditar na história de Estevão. Estevão, após o capítulo 6 ter sido escolhido como um dos diáconos para servir as mesas, para distribuir de forma mais justa todas as arrecadações que eram feitas entre os cristãos para que houvesse justiça entre todos aqueles que precisavam receber esse recurso. Ele não se conteve em apenas servir à mesa, mas o servir à mesa foi visto na vida de Estevão como um trabalho de excelência. E como um trabalho de excelência, como quem faz para o Senhor Jesus, ele fez o que ele considerou ser o melhor para Deus. E isso chama atenção não apenas da comunidade cristã, mas também como incomoda os judeus, incomodam aqueles que queriam cessar o caminho. Lembrando que o cristianismo era conhecido como os do caminho. Então, quando Estevão faz o seu serviço com excelência e para o Senhor Jesus, é inevitável que ele, ao fazer isso, ele demonstre realmente uma fé muito grande, uma fé inabalável, e anuncie as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação. E isso gera um incômodo, com isso ele é preso. A partir desse momento, ele passa então a ser julgado. E é interessante a gente observar que no seu julgamento ele teve a oportunidade de se defender, a oportunidade de esclarecer tudo que ele estava falando, tudo que ele estava dizendo em nome do Senhor Jesus. E ao fazer isso, ele então começa a contar toda a experiência. Aqui eu paro para a gente pensar um pouquinho. Ele nada mais fez do que falar da palavra de Deus. Como um judeu, ele era um homem conhecedor das escrituras, e ele começa falando, desde Moisés, desde Abraão. Ele fala de Abraão, ele fala de José, o povo ali no Egito, de Moisés, entra em Davi, Salomão na construção do templo, até chegar nos profetas. Então a gente percebe que ele tem um conhecimento e fala de uma forma mais profunda tudo que ele conhecia, tudo que Deus revelou através da palavra. Até esse momento, ele ia narrando e falando sobre as questões da escritura, da palavra de Deus, da promessa, a vinda do Messias. Tudo isso, imagino eu, que como ele era um homem cheio do Espírito Santo, seu coração deve ter ficado transbordante, porque ao término desse relato, a gente vê lá no final do capítulo 7 que o rosto dele se transfigura, as pessoas desde o início, quando ele começa a falar lá no capítulo 7, no final do capítulo 6, a gente vai observar que o rosto de Estevão estava brilhando, e aqueles que o contemplavam viam a semelhança de um anjo, alguém, um ar celestial daquilo que ele estava falando. Então a gente percebe que não era apenas contar ou recontar a história, mas é o falar com a convicção da fé, com a unção do Espírito Santo, e isso trouxe a ele um fervor, imagino eu, no seu coração, no seu interior, que cada vez mais o fortaleceu. E com isso, ele chegou ao final, tendo uma visão extraordinária, onde ele enxerga o céu aberto, ele vê a Jesus Cristo ao lado do Pai, e ao narrar o que ele estava vendo, então aquilo inflama, o coração dos seus opositores e acaba causando a sua morte por apedrejamento. Aqui é uma outra questão que eu gostaria de parar e refletir um pouquinho. Uma pessoa como Estevão, cheia do Espírito Santo, com seu coração inflamado,
levou a sua fé até as últimas consequências. E as últimas consequências, no caso de Estevão, foi entregar, estar disposto a morrer por essa fé. E a gente vê que essa disposição não era um peso, ao ponto dele, ao iniciar esse processo de apedrejamento, ele ainda tem forças, ainda tem condições de orar por aqueles que estavam perseguindo. E ele então pede a Deus que não seja imputado este pecado enquanto ele entrega ao Senhor o seu espírito. E aqui a gente vê a diferença primordial da morte daqueles que creem no Senhor, daqueles que são do Senhor. Então a morte daquele que é do Senhor, nós precisamos resgatar o que é isso. E eu creio que a morte do que é do Senhor, ele não é um final, mas sim ele é um testemunho do poder de Deus. E por conta dessa condição, muitas outras vidas foram tocadas, muitas outras vidas foram animadas, incentivadas a permanecer firme na fé, e por conta dessa atitude de Estevão, homens como Filipe, o próprio apóstolo Paulo, que estava testemunhando toda aquela situação, e depois vai falar, né, vai relatar sobre isso mais à frente, a própria vida dos apóstolos, né, foram pessoas que foram motivadas por essa coragem, por essa experiência, por esse homem que testemunhou do Senhor até o final. E com isso a igreja se expandiu, cresceu e ficou ainda mais conhecida. Eu creio que é algo para a gente parar e pensar. A nossa vida, seja ela vivida intensamente e vivendo para a glória do Senhor, seja na vida ou seja na morte, a gente precisa continuar testemunhando desse Deus. E isso só será possível se a gente tiver essa convicção como Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que serviu ao Senhor até o fim e entregou a sua vida. E ao entregar a sua vida, amou ao seu próximo até o fim também. Então esse princípio de fé, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, ele deve sempre ser o fundamento da nossa vida e a nossa prática, para que a gente tenha essa inteireza, essa integridade como Estevão teve, para vivermos essa fé plenamente e assim também sermos pessoas com muitos frutos. Que Deus nos abençoe, que essa seja apenas um início de uma motivação para a nossa vida, para a reflexão desse nosso dia, e que a gente ainda continue a falar e a comentar um pouco mais sobre a vida de Estevão. Que Deus assim nos abençoe.